O que faria alguém que já governou um país com punho de ferro fugir no meio da noite, deixando para trás tudo o que passou anos acumulando? Esta é a história de Bashar al-Assad, ex-presidente da Síria, cujo reinado ruiu após quase 50 anos de governo de sua família. O que aconteceu com o ditador depois que ele fugiu do país? Quais segredos foram descobertos quando rebeldes invadiram seus palácios? As descobertas foram mais chocantes do que qualquer um poderia imaginar. O colapso do regime ocorreu repentinamente em 8 de dezembro de 2024. Após quase 24 anos de governo brutal, Assad foi forçado a deixar seu país natal às pressas, acompanhado por sua esposa e 3 filhos. Eles fugiram para a Rússia, onde receberam asilo político, mas não antes que ele conseguisse levar uma pequena fortuna, roubada de seu povo. O que ele deixou para trás, no entanto, foi um tesouro revelador de revelações sobre o estilo de vida luxuoso do ditador, os segredos de sua família e um lado de Assad que o mundo nunca tinha visto. Quando os rebeldes tomaram seus palácios em Damasco e Alepo, eles acreditaram que estavam reivindicando o que pertencia por direito ao povo sírio. Lá dentro, eles encontraram mais do que apenas riqueza. O que descobriram foi um vislumbre da vida privada de um dos líderes mais cruéis do século XXI. A primeira coisa que impressionou a todos foi o luxo extravagante em que Assad e sua família viviam. Os palácios eram uma demonstração de opulência, pisos de mármore, tetos ornamentados e móveis caros inundavam todos os cômodos. A escala do luxo era chocante, especialmente considerando os anos de sofrimento que o povo sírio suportou sob o governo de Assad. Ainda mais chocante, no entanto, foi o conteúdo da garagem de Assad. Lá dentro, os rebeldes encontraram dezenas de carros de luxo, Ferraris, Lamborghinis e Cadillacs, uma coleção tão grande que poderia rivalizar com alguns dos membros da realeza mais ricos do mundo. Foi uma visão que levantou a questão: como Assad e sua família puderam acumular tanta riqueza enquanto o povo da Síria foi deixado para passar fome, fugir de suas casas e morrer na brutal guerra civil que havia dilacerado o país por mais de uma década? Mas as descobertas não pararam por aí. Talvez as revelações mais impressionantes tenham vindo na forma de fotografias e documentos de família, coisas que Assad nunca esperou que alguém visse. Essas fotos destruíram completamente a imagem que Assad havia trabalhado tanto para manter por décadas. Por 24 anos, o mundo conheceu Bashar al-Assad como um líder rigoroso, profissional e poderoso, sempre vestido em trajes formais e se apresentando como um governante sério e polido. Sua aparência sempre foi meticulosamente elaborada para o público internacional, fazendo-o parecer um líder de dignidade e autoridade. No entanto, as fotos de seus palácios revelaram um lado completamente diferente do ditador. Muitas dessas imagens fizeram as pessoas em toda a Síria rirem, pois revelaram Assad sob uma luz inesperada, seminu e longe da figura autoritária séria que o mundo conhecia. Uma dessas fotos mostrava Assad sem camisa, com uma jovem sentada em sua cabeça. Outra imagem o mostrava de pé na cozinha, vestindo apenas cueca e uma regata, muito diferente da imagem polida que ele havia cuidadosamente criado para o público. Parecia que o ditador tinha um hábito peculiar de posar seminu, o que pareceu a muitos uma preferência bizarra e distorcida. Esse comportamento estranho não era exclusivo de Bashar. Em outra foto, o pai de Assad, Hafez al-Assad, que governou a Síria por quase 30 anos, podia ser visto posando de cueca, flexionando seus músculos. Para muitos sírios, essa imagem parecia totalmente ridícula e eles não conseguiam deixar de rir do absurdo dela. Por que um ditador sentiria a necessidade de posar dessa maneira? Era para projetar poder e domínio em sua vida pessoal? Ou era simplesmente um hábito peculiar, uma maneira de se exibir na frente de amigos próximos e familiares? Seja qual for o motivo, essas fotos destruíram completamente a imagem de Bashar al-Assad como um governante sério e poderoso. Elas o expuseram como ele realmente era, um homem que em sua vida privada era muito menos imponente do que o líder que ele tentava projetar para o mundo. Entre as fotos mais comentadas estava uma que mostrava Assad em pé com alguns de seus parentes, incluindo seu primo materno, Ehab Mahf. À primeira vista, parecia uma foto típica de família, mas um detalhe imediatamente chamou a atenção dos espectadores. Ehab estava usando uma camiseta com o rosto de Adolf Hitler. Por que alguém, muito menos um membro da família Assad, usaria uma camisa dessas?
Para a maior parte do mundo, Hitler representa uma das figuras mais horríveis da história, responsável pelas mortes de milhões durante o Holocausto. A imagem de Erhard usando uma camisa com a imagem de Hitler era perturbadora, para dizer o mínimo. Foi uma piada? Uma declaração de moda? Ou foi algo mais obscuro? Dada a história de governo autoritário da família Assad, é difícil descartar a possibilidade de que tenha sido uma declaração de poder, rebelião ou mesmo admiração por figuras que personificavam controle e crueldade. Talvez Iheb não tenha entendido completamente as implicações globais de usar tal camisa, ou talvez fosse um símbolo de algo muito mais sinistro. De qualquer forma, a imagem evocou um paralelo perturbador entre a família Assad e algumas das figuras mais sombrias da história, uma conexão que muitos acharam assustadora. Esta imagem de Ehab vestindo a infame camisa assumiria um significado ainda mais sombrio, pois sua própria vida terminou tragicamente. Em 7 de dezembro de 2024, apenas um dia antes de Damasco cair para os rebeldes, Ehab foi baleado e morto enquanto tentava fugir da cidade. Ele estava viajando com seu irmão e outros quando foram emboscados. Seu irmão sobreviveu, mas Ehab não. Este evento trágico não foi isolado. Muitos parentes de Assad foram deixados para trás enquanto o regime desmoronava. Enquanto Bashar al-Assad fugia para a Rússia, seus familiares foram abandonados para enfrentar a ira da oposição. Assad, há muito tempo, afirmava que nunca deixaria a Síria, que lutaria até o fim por seu país, mas quando chegou a hora, ele traiu seu país e sua família. Secretamente, Assad vinha se preparando para sua fuga há anos. Ele já havia comprado quase 20 apartamentos luxuosos em Moscou, certificando-se de que ele e sua família imediata estariam seguros enquanto todos os outros foram deixados para trás. Sua traição não se limitou apenas a seus primos e familiares. Também se estendeu a seu irmão mais novo, Maher al-Assad, um de seus aliados mais próximos. Quando Assad fugiu, ele salvou apenas a si mesmo e sua família imediata, deixando todos os outros se defenderem sozinhos. Esse ato covarde estava muito longe do líder que ele havia retratado por mais de 2 décadas. Por anos, ele exigiu lealdade de seu povo e de sua família, mas quando os riscos eram altos, ele escolheu abandoná-los. Esse ato de traição revelou muito sobre o caráter de Assad. Ele construiu seu governo com base no medo e na lealdade, mas quando chegou a hora de enfrentar as consequências de suas ações, ele escolheu se salvar e deixar que aqueles que o apoiaram sofressem. A história da traição de Bashar al-Assad e os segredos descobertos em seus palácios pintam um quadro perturbador de um homem que não apenas causou imenso sofrimento ao seu próprio povo, mas também abandonou sua própria carne e sangue quando eles mais precisavam dele. As imagens que foram encontradas em seu palácio são mais do que apenas embaraçosas. Elas são uma janela para a mente distorcida de um homem que governou com medo e brutalidade, apenas para fugir quando o momento da verdade chegou, no final. A revelação mais chocante não é apenas a riqueza, o luxo ou as fotos bizarras. É a profunda traição de um homem que uma vez prometeu apoiar seu povo, apenas para deixá-los enfrentar as consequências de suas ações sozinhos. A história de Bashar al-Assad é de poder, medo e traição, e os segredos escondidos em suas fotos de família oferecem um vislumbre assustador da mente de um dos líderes mais controversos da história moderna.